Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim e vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio. Esse rio que emana lá da cruz ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ter minha morte, mas Jesus mudou. minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia Ser minha morte, mas Jesus mudou. minha sorte. Sou um milagre, só a igreja. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia impossível. O impossível dos homens aquilo que parecia é o possível para Deus. não ter saído. Se você chegou nessa noite aqui vivendo o impossível, eu quero, como ministro da palavra nessa noite para você, Jesus mudou dizer minha sorte. que para Deus é possível. É possível transformação, é possível graça, é possível um novo tempo, é possível botar pressão na pressão e ver a pressão estourar. Não ter saída. Parecia ser minha morte, Mas Jesus mudou. sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. 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 O que parecia impossível, meu irmão, Deus, Ele é poderoso. Você pode ter chegado hoje à noite aqui com o pensamento de que existe algo que está diante de você que é impossível. Pessoas podem até ter dito para você: não pode, não tem condições. Você pode ter até ouvido não. Escuta isso, irmão. Você pode ter chegado nessa noite aqui e até ter ouvido alguns nãos, algumas portas fechadas. Mas eu vou dizer para você, e receba isso hoje: a mesma boca que está dizendo não para você é a mesma boca que vai dizer sim para você. Eu me lembro, irmãos, que alguns anos atrás eu estava desejando, e era um sonho de muitos anos, entrar no curso de rádio e TV. E eu passei na prova, fiz aquela bateria de avaliações. E eu me lembro que por conta das viagens, a direção daquela instituição ficou sabendo. E eles ligaram para mim e disseram: venha buscar o seu dinheiro da matrícula de volta. Venha buscar, a gente vai te devolver o dinheiro, porque não tem condições, você não vai ter condições de passar, de fazer esse curso. E eu disse: eu não vou buscar dinheiro de matrícula nenhuma. Eu me inscrevi, eu estou aqui para isso.
Olhe, mas você vai reprovar, você vai reprovar, você vai reprovar. Era só a palavra que dizia. E eu me lembro que eu disse: fique tranquilo, a gente começa. E eu vou dizer para você, irmãos, eu fui lá e fiz. Tá comigo? Mas tem um detalhe. Os homens estavam dizendo que ia reprovar. Mas foi lá, eu vou fazer, eu vou tentar. Fui lá e fiz. E antes de terminar, a mesma boca que tinha dito para mim: venha buscar seu dinheiro de volta, que você não vai ter condições de fazer porque você viaja. Foi a mesma boca que disse: nós queremos você ensinando nessa instituição. Você pode dar um glória a Deus mais forte? Foi a mesma boca que depois de menos de um ano depois estava dizendo assim: nós queremos você aqui como supervisor. Diga assim comigo: a boca que me disse não, por eu estar no centro da vontade de Deus, vai dizer sim, e vai ver a glória de Deus se manifestando de um modo sobrenatural na minha vida. Querido, eu quero declarar sobre sua vida portas abertas da parte do Senhor. Nós estamos vivendo uma atmosfera como igreja. Eu não sei, irmão, se você lembra, mas há muitos cultos eu estava dizendo: Deus tem algo grande a fazer. Quem lembra disso? Quem lembra de coloca pressão na pressão? Você não sabe, irmãos, que aqueles dias a pressão estava grande, mas eu vou dizer para você, eu sei que quando a pressão aumenta é porque tem algo muito glorioso da parte de Deus chegando. Quando a pressão aumenta, meu filho, deixa eu dizer isso, aprenda isso com seu pastor hoje à noite, e com o Espírito Santo também. Quando a pressão aumenta, o que você precisa fazer é só uma coisa: permanecer firme. Começar a declarar a palavra, começar a fazer uso do que você tem recebido de Deus. Fazer uso do que a palavra diz. É na hora do dia mau, irmão. É na hora da pressão. E você começa a tirar os olhos. Porque eu vou te dizer uma coisa: o que o diabo quer que você faça é que você saia da arena da fé. A luta maior do diabo, irmãos, é para fazer você sair da arena da fé. Porque ele sabe que quando você... E a Bíblia diz, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não vai se mover pelo teu choro. Posso ouvir um amém? Pode ser até duro isso que eu estou dizendo, irmão, mas é verdade. Pastor! Até música árabe sai aqui, né? Deus não vai se mover pelo teu choro. Ah, pastor, o senhor está dizendo que é proibido então chorar? Não estou dizendo que você não pode chorar. Só não se entregue a Ele. A Bíblia diz: não vos entregueis às inquietações. Mas, irmãos, Deus vai se mover na minha vida e na sua vida pela fé. E o que é que a fé faz? A fé vai olhar, não o obstáculo. A fé vai olhar o objetivo. Eu vou repetir, irmãos. A fé vai olhar não o obstáculo, a fé vai olhar o objetivo. Aleluia. Irmãos, obstáculos eles vêm. E eu não sei se você já viu, irmãos, eu acompanhei alguns jogos da Olimpíada, eu já falei até de Bolt num dos cultos aqui, mas não é sobre ele que eu vou falar não. Mas existem algumas corridas de obstáculos, você já viu? Eu me pergunto, aquele corredor está olhando para onde? Ele começa a correr, meu filho, começa aquela carreirinha aí, olha o atleta. Eu para esporte é só a graça, meu filho. Minha mulher orou.
Ela dizia, antes de casar comigo, meu Deus, me dê um marido que não seja bom de futebol, que não seja bom de jogo. Pronto. Eu. Irmãos, aquele homem, quando ele está correndo, aqueles homens, eles estão correndo, eles sabem que tem um obstáculo. Até porque se eles ignorarem o obstáculo, eles são desclassificados. Se eles ignorarem o obstáculo, eles saem derrubando. Já viu? Um dia desse, a turma soltou um vídeo aí, um cabo que pronto, um bolso todinho, só corria, derrubando os obstáculos todinho. Tu viu, Caça? Caça alma. Caça alma tá aí, caça alma. Caça alma, cadê você no discipulado, caça alma? Opa, vai começar, né? Tá certo. Tô de olho em você, viu, seu cabo? Se ajeite. Ele não pode ignorar o obstáculo. Diga pro seu irmão, não ignore o obstáculo. Diga para outro, não ignore o obstáculo. Agora tem um detalhe, meu irmão, nesse nosso desenvolver da nossa vida cristã. O obstáculo está lá. Nós não podemos ignorar. A Bíblia diz, não ignore os ardis do diabo. O diabo é diabo, irmão. Ele não está brincando de ser diabo, não. A palavra é adversário. Mas eu vou dizer para você, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Se eu estou em Cristo, eu não tenho que ter medo do diabo. Pastor, não fale diabo não, pelo amor de Deus. Ele é um derrotado, irmãos. Eu vou dizer, quando eu chego e quando você chega, ele procura um lugar para sair correndo. Às vezes os irmãos vão passar nas encruzilhadas. Já viu o irmão passando na encruzilhada às vezes? Não, irmão, passa tranquilo. Repreende se quiser, vai estar repreendido em nome de Jesus. Pastor, se alguma coisa pegar no meu pé, eu vou dizer para você, meu irmão. A Bíblia diz que nós fomos chamados para destruir as obras do diabo. E detalhe, mal nenhum vai nos acontecer se estamos nele, diz a palavra. Não podemos ignorar o obstáculo, ele está lá. A pressão está lá. Mas eu vou dizer, meu irmão, quando você se posiciona na palavra, quando você se posiciona em autoridade no nome de Jesus, é como está lá o obstáculo, mas o seu objetivo, você sabe qual é. E você começa a carreira, começa correndo a carreira. Sabe o que acontece? Você vai saltando eles, olhando para o teu objetivo. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Irmãos, dizeis, festejar quando tudo está bem é bom demais. Mas melhor é você começar a dizer e festejar quando você está no meio do furacão. Quem está comigo aqui? Como é que você reage no meio de um furacão, irmão? Como é que você reage diante de um obstáculo? Como é que você reage diante de uma pressão? Ah, pastor, o senhor não sabe o meu problema. O senhor não sabe a grande dificuldade que eu estou passando. Eu digo a você, dificuldades semelhantes à sua, outros irmãos também estão enfrentando. O que vai fazer diferença entre a sua vida e a vida dos outros irmãos é como você se posiciona diante disso. Aleluia. Se posicione diante disso. Aleluia. Abriram? Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6, verso 10 diz: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmão, o grande problema dos crentes muitas vezes, sabe qual é? É que só deixa para se preparar quando vem a dificuldade. Você já viu, irmãos, às vezes quando se levantam situações, aí aquele crente vai para a igreja, vai orar, vai buscar, Jesus opera e pede a um irmão, ora por mim, irmão, pelo amor de Deus, pede a outro, ora por mim, irmão. Se levantou uma grande pressão. Mas, irmãos, eu vou dizer para você, nós, filhos de Deus, precisamos já estar prontos, cingidos, preparados, com a armadura de Deus. Não é a armadura dos homens, mas é com a armadura de Deus. Para quê? Para quando surgir situações, quando as situações surgirem, estarmos prontos para enfrentar todas elas, sabendo em que nós temos crido. Veio pressão, veio dificuldade. Quando eu digo coloca pressão na pressão, sabe o que? Não é bater com a mesma moeda, é quando a pressão vem, você coloca em adoração, você coloca em declaração de fé, você coloca a declaração, confissão da palavra. Você está vendo, escuta isso, vendo como algo maior que vai, Deus já está preparando para você. E eu vou dizer, meu irmão, precisamos cada um de nós estar firmes. Por quê? Porque os dias são maus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Hoje viver o evangelho no Brasil é maravilhoso. Hoje você sai com Bíblia. Está comigo? Roberto falou da África. Eu fui para a África, irmãos. Eu passei uma temporada ensinando na África. E eu não podia sair na rua sozinho. Você está comigo? Eu tinha ordem de não colocar o pé fora do hotel. Só. Aí eu quero ver, bonitão, como é que você crê? Como é que seu posicionamento de fé? Existem lugares ainda hoje, pasme você, que os crentes se reúnem debaixo de cavernas, parecendo um período da igreja, da história da igreja primitiva. Ainda hoje. E se são pegos, são mortos. Irmão, o nosso cristianismo é para toda a vida e para a vida eterna. A Bíblia diz que não deve temer quem pode matar o nosso corpo, e sim quem pode lançar a nossa alma no inferno. Diga para quem está perto de você, para ele se acordar. Porque quando a gente fala dessas coisas, às vezes os irmãos ficam meio assim, meio entristecidos. Mas diga para ele: eu sei como é que é isso. Mas a igreja precisa aprender essas coisas, irmãos. Porque nós somos da fé, nós cremos na prosperidade, nós somos da bênção. E temos a consciência que a nossa bênção é para a eternidade toda. Então, se levantar uma pressão, meu irmão, eu não vou ficar questionando a Deus. Mas Deus, por quê? Eu não vou ser mais crente não, porque uma situação se levantou. Que história é essa, irmão? Qual é o amor de Deus que você tem na sua vida? É Túlio, é? Ó, Tulinho. Que bom, rapaz, que você veio. Feliz, viu? Meu Deus, que bom. Fiquei feliz mesmo, Túlio. Diz onde eu conheci Túlio. Vem cá, Túlio. Meu irmão, eu tenho que parar aqui, meu irmão. Eu não posso. Vem cá, Tulinho. Vem cá, eu sei que tu está envergonhado. Que bom, rapaz, que você veio. Tudo bom, meu filho? Pode ver, viu? Onde é que eu lhe conheci? No estacionamento.
fui estacionar o carro, irmão. Tava Tulinho lá conversando com outro rapaz, não foi? Foi meu conhecido do trabalho. Tá vendo? E lá a gente conversou e hoje tá Túlio aqui ouvindo a palavra. Vamos dizer pra ele assim: seja bem-vindo. É tua esposa, hein? Tua esposa. Como é o nome da esposa? Jéssica. Fica em pé, Jéssica. Ai, meu Deus, pastor, não faça isso comigo, não. Vamos dizer: Túlio e Jéssica, sejam bem-vindos. Bom demais, cara. Gostei de te ver, viu? Glória a Deus. Nosso evangelho, irmãos, é de vida. Nós não podemos viver evangelho somente dentro da igreja. O evangelho de fachada. Jesus disse, falando com os fariseus muitas vezes, com os saduceus, falando sobre hipócritas, como sepulcro caiado. Do lado de fora está muito bonitinho, até glória dá. Mas quando vai para as práticas, quando vai para a vida, irmãos, nós não podemos ser assim. Deus tem nos chamado para vivermos uma vida nele, de integridade e pureza, na sua presença. Posso ouvir um amém? Muitas vezes, irmãos, e eu digo, voltando ao assunto anterior, os tempos estão se aproximando em que a pressão para a igreja vai aumentar. A pressão vai aumentar. Aí o que é que você tem que fazer? Colocar pressão na pressão. O que é que você tem que fazer? Pastor, é tanta coisa que surge de uma hora para outra que eu não sei o que é que eu faço. Aí parece que a cabeça vai explodir, não é assim? Vem uma pressão tão grande. O que é que você faz? Pressão na pressão. E o que é pressão na pressão, pastor? Onde é que eu vou botar a minha cabeça? Bota no céu. Colossenses capítulo 3 diz, olhando firmemente, perdão, esse é Hebreus capítulo 12. Mas diz, Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas lá do alto. Pensa, meu filho, nas coisas lá do alto. O problema é que estamos ruminando. Sabe o que é ruminar? Sabe o boi? Ele come, comeu capim, comeu capim, comeu capim, comeu tanto capim. Meia hora depois ele não está comendo o capim, mas ele está com a boca. Às vezes tem alguns irmãos que ainda ficam assim, né? Almoçou, mas... Não, pastor, mas aquilo ali é outra coisa. Ainda um restinho de comida que ficou na boca. Misericórdia. Vai escovar os dentes, irmão, depois da... Não é brincadeira, não. Estamos fazendo isso com os obstáculos. Estamos ruminando os obstáculos. Ruminando, pensando neles, pensando neles. Eu vou dizer, quando você começar a entender que tem uma chave, e quando vem a circunstância, vem a pressão, você já precisa estar preparado. Você já precisa estar pronto, meu filho. Como? Com a armadura de Deus. Como é que é essa armadura de Deus, irmão? Como é que é, pastor? Eu vou dizer para você, a Bíblia deixa claro. Olha o que a Bíblia diz. Verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder colocar pressão na pressão, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Sabe que você precisa, eu preciso, nós precisamos começar a nos posicionarmos mais no Espírito. Quem está comigo? Irmãos, eu vou dizer para você uma coisa. Toda vez que você vai fazer algo para Deus, vai se levantar coisas. Você precisa se posicionar. Irmão, hoje para vir para a igreja foi uma batalha. Porque para quem foi também? Para quem foi uma batalha vir? Olha aí. Então a gente, eu, minha filha, você não estava batalhando somente não. Tinha muita gente também. É uma batalha, irmão. Quando menos espero, estava uma orquestra sinfônica dentro da minha casa hoje. Isabela, Gustavo,
E você vai? E como é que você vai reagir e agir diante da pressão? Chegou uma hora que eu disse, ou vai pro cinturão. Aleluia. Calma, que essa não é a pressão na pressão, não. Ou a gente vai começar pela oração. Você tem um caminho para escolher. Irmão, tem gente que fica brigando o tempo todo, não é assim? E não percebe que muitas dessas ações ou dessas coisas são setas e dardos do diabo. Olha, até o coisa caiu aqui. A sua luta não é contra carne e sangue. Irmão, quando eu comecei a ver os meninos, uma coceira, você vai tomar banho, menino? O que é que esse menino tem, cara? Tem nada, meu filho. E ele lá, eu disse, espera aí, meu irmão, esse negócio tá estranho. Isabela, eu disse, meu Deus do céu. Irmãos, a carne quis se levantar. Por um pouco, não levaram uma pesa. Mas eu e ela, nós juntamos os dois na sala e começamos a orar. Não, peraí, você não entendeu não. Parece brincadeira, irmão, mas não é não. É sério. Eu vou dizer, muitas dessas brigas que você está vivendo, você não está atento. Meu Deus do céu. Mas é uma oposição do diabo contra a sua família e contra a sua vida. Não leve isso na carne. Não, você não está entendendo. Não leve na carne, irmão. Abre os olhos. É sério que nós precisamos nos posicionarmos em autoridade. Você não vai guerrear, diabo, tá, vamos ver quem ganha aqui. Diabo, pega uma espada. Aliás, um bumerangue aqui, né? Desculpa lá, Jana, preparado com tanto carinho. Agora ajeitou. Não! Nessa luta nós já somos mais do que vencedores. Qual é o nosso papel? Ficar apercebido, atento, posicionado. E nos levantarmos em autoridade. Irmãos, eu sempre penso, quando eu falo sobre autoridade, eu sempre lembro da tropa de choque. Sempre lembro da tropa de choque. Irmão, pode ter um manifestante que tiver no meio da rua. É ou não é? Pode ter um manifestante que tiver. Os caras podem bater no peito. Tem tanta coisa que você vê aí fora. Vamos lá, vamos encarar a polícia. Já viu? Vamos encarar a polícia. Irmão, quando aqueles homens começam e vai avançando, não tem manifestante esse certo, meu filho. Sabe por quê? Escuta isso. Porque é todo um sistema de governo que entra em ação para resolver aquela questão. Você não entendeu? É todo um sistema de governo que entra em ação para resolver aquela questão. Você não está só. Você é crente, você é filho de Deus, você é homem e mulher de Deus. Você não está só. O problema é que você não está acionando o sistema de governo que está prontinho para agir em teu favor. O problema é que não estamos fazendo isso. Estamos fazendo o quê? Agindo na carne. Dando resposta na carne. Querendo resolver no braço.
Irmão, tem uma arma poderosa. Joelhos que se dobram, línguas que confessam, crentes que estão posicionados na armadura de Deus. Verso 12. Acompanha comigo, irmãos. Isso é Bíblia purinha para nós. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha o que ele diz, verso 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, no dia da pressão. Tome a armadura de Deus para você resistir, permanecer firme. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha, um item importante dessa armadura: está cingido com o quê? Com a verdade. Diga para o seu irmão: esteja na verdade, e você não vai ser envergonhado. Vergonhado é quem está na mentira. Quem está na mentira é envergonhado, irmão. Mas se você está na verdade, existe algo que lhe protege. Olha o que diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Isso é a armadura de Deus. E vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho. Deixa eu dizer para você, quando nós evangelizamos, nós estamos fortalecendo essa armadura de Deus em nós. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Abra aí a sua Bíblia rapidamente em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Cinco, 8. Aleluia. Todos acharam? Ajuda quem está perto de você. Pergunta quem está perto. Você conseguiu achar, meu filho? Ajuda então. Quem disse não aí, ajuda aí a acompanhar. Olha o que diz. Capítulo 5, verso 8 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos o quê? Sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em comunhão com Ele. Aleluia. Estamos destinados em Cristo para a salvação, meu filho. Então o que é que você precisa? Diga assim: tomar a armadura de Deus, está cingido com a couraça da justiça, está com a verdade, colocar o capacete da salvação. O que é isso, irmão? Você renovar a sua mente com a palavra. Como eu disse, não ficar ruminando no problema, mas ficar o quê? Se enchendo da palavra e se enchendo do Espírito. Isso é botar pressão na pressão. Quando o dia mau vem,
Você precisa estar pronto, preparado. E aí o que acontece? Você já olha lá para frente. Você já olha lá para diante. E já começa a se alegrar hoje. Para finalizar, eu vou dizer, meu irmão, a maior festa que você tem que fazer não é quando você recebe a manifestação da bênção, mas é quando você está no meio da pressão. Diga para quem está perto de você, quando você está na pressão, aí é o momento de fazer a festa. Aleluia! Aí é o momento de começar a celebrar, a começar a declarar a palavra da fé. E olhando firmemente para Ele, autor e consumador da nossa fé. Quero saber, tem alguém para Jesus hoje à noite? Tem alguém que quer confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida?